Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Otávio Silveira, sou CEO da OP Health. A OP é uma operadora que atua no setor de infrasocial, na área de saúde. A gente opera atualmente o Hospital Delfim Aziz, em Manaus, e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, em Belo Horizonte. Queria agradecer a BDIB pelo convite aqui para moderar esse painel e principalmente por oferecer esse espaço para a infrasocial que tem se desenvolvido de uma maneira muito importante aqui no Brasil. Eu estava comentando aqui agora, inclusive, um pouco antes do início do painel, que o primeiro evento do qual eu participei sobre infrasocial, em 2021, em São Paulo, tinham 4 pessoas dentro da sala. Eu, mais Pedro Bruno, que era da área de projetos do BNDES, hoje é secretário de infraestrutura do governo de Minas Gerais, a Jomara, que era da Prefeitura de Belo Horizonte, e mais um representante do Rio Grande do Sul. Enfim, então é muito gratificante ver como a gente tem desenvolvido esse setor e chamado a atenção da sociedade para algo que tem um impacto impressionante e muito direto na vida da população. Eu queria convidar aqui, em primeiro lugar, o excelentíssimo senhor Wellington Dias, nosso querido ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Prazer estar com o senhor aqui, ministro. Queria convidar para compor o nosso painel o nosso colega do BNDES, o Ian Ramalho Guerreiro. O Ian é o superintendente da área de soluções de infraestrutura do BNDES. Queria convidar para estar conosco também a Luciana Marques da Costa Giacomassi, gerente de negócios, rede de atacados da Caixa Econômica Federal. Queria convidar também a Viviane Moura Bezerra, assessora especial do PPI. E, por último, para compor a nossa mesa, mas não menos importante, o Ricardo Costa Vieira da Silva, especialista sênior de concessões e PPPs do BID. Obrigado, Ricardo. Muito bem. É um prazer, imenso prazer, a gente ter um ministro da República abrindo um painel. Isso mostra, de fato, a importância, a relevância cada vez maior da infrasocial na mudança e na transformação de uma infraestrutura que é extremamente importante para o país, né? Ministro, por favor, eu queria que o senhor usasse aí o microfone para poder abrir o nosso painel e dizer as palavras aí para todos. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Eu queria, saudando aqui o Otávio, queria agradecer também o privilégio da gente estar aqui. O Ian, estou cheio de banqueiro aqui, viu? O Ian pelo BNDES, a Luciana, disse para ela que é minha patroa da Caixa Econômica Federal, aqui a Viviane Bezerra, da PPI, o Ricardo Costa, aqui do Banco Interamericano, e o Salmínio, que também é banqueiro do Banco do Nordeste, que também está nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer à BDIB. Essa talvez seja a terceira vez que eu tenho o privilégio de participar aqui. As outras vezes era bem mais simples, que eu vinha como governador e ali a gente sempre trazia o lado dos problemas, né? Mas vejam, eu quero começar refletindo sobre o que é o social, né? Muitas vezes nós temos uma interpretação do social como aquilo que é vinculado mais à parte da ajuda humanitária. E, na prática, há uma mudança de conceito que demonstra ser mais eficiente quando se trabalha o social integrado com o econômico. Essa semana, para minha alegria, o PNUD divulgou no meu estado, no Piauí, um estudo em que eles estavam acompanhando sobre o que aconteceu com o mundo desde a criação da medição através do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O que aconteceu com o mundo desde 2015, quando tivemos a pactuação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com os 17 objetivos. Dentro desse estudo se verifica
o Brasil como um país que vinha numa fase de evolução e, em seguida, tem uma volta a uma situação de, novamente, crescimento da pobreza, da extrema pobreza e da insegurança alimentar. Mas, para minha alegria, também o estudo revela que, dentro do Brasil, a região localizada no estado do Piauí, estado onde eu tive o privilégio, com outros governadores, governar nessa década. Eu fui 4 vezes governador lá, a Viviane nos ajudou e muito lá, o Banco Interamericano também, o BNDES, a Caixa Econômica, também o Banco do Brasil, o Banco Itaú também foi um importante parceiro. E lá, o que demonstra que, olhando IDH, houve um crescimento de 0,4 para 0,7 entre 2002 e 2021, e um crescimento, um desenvolvimento nos 17 indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi colocado, estou falando do PNUD, como a região do mundo que, neste século, teve a melhor evolução. Eu digo isso não para destacar apenas aquilo que trabalhamos lá, mas é esse conceito, não é, de que é preciso mesmo ter um olhar, vamos dizer assim, mais completo sobre o social. Agora, no Ministério do Desenvolvimento Social, quando o presidente Lula me convidou, eu mostrava para ele a importância da gente não só ter a preocupação em tirar o Brasil do mapa da fome, e, nesse aspecto, já posso dizer que a gente deu um importante espaço. Lembrar que, em 2022, a gente chegou a 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar e nutricional, e agora, em 2023, a gente conseguiu reduzir em 73%, ou seja, 24,4 milhões de pessoas que saíram de uma situação de insegurança alimentar para a segurança alimentar. E isso aconteceu com uma integração entre o social, que vai desde a produção de alimentos, a garantia do acesso desse alimento, transferência de renda com complemento, mas também com o estímulo ao emprego e ao empreendedorismo. E aqui, me permite ficar de pé, acho que eu me sinto mais confortável. Quando a gente assumiu, nós tínhamos um modelo em que assinou a carteira, perde o Bolsa Família. Resultado, vocês mesmos, em vários setores, devem enfrentar o problema, e a gente ainda não venceu ainda do ponto de vista de todo mundo tomar conhecimento, mas uma pessoa que entra no Bolsa Família, ele tem hoje 2 etapas: o estímulo ao emprego, ao empreendedorismo, onde o que conta é só a renda. O ato de assinar a carteira, o ato de legalizar um CNPJ, não é razão para perder benefício. E tem 2 degraus. Quem tem uma renda per capita de $40, cerca de R$218, era o cálculo que a gente estabeleceu no lançamento, ali está no Bolsa Família. Quando a renda assina a carteira, a gente mede a renda. Uma família, por exemplo, de 6, 7 pessoas, quando divide a renda líquida, ali dá abaixo de R$200. Então, ele permanece recebendo 100% do Bolsa Família e recebe ali do salário, ou do negócio também. Quando a renda se eleva, passa desse patamar, ele recebe 50% do Bolsa Família e recebe o da renda. Uma família, por exemplo, que são somente quando ultrapassa de meio salário mínimo per capita, que sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único, não tem mais a fila para voltar se lá na frente perdeu o emprego, etc. Veja o resultado disso. O ano passado, 9 milhões
de brasileiros do Cadastro Único Bolsa Família assinaram a carteira. Claro que uma boa parte ainda com emprego sazonal, mas é um passo, é um começo. O emprego como principal, aqui como uma seguridade não contributiva, como um apoio emergencial. E 4.630.000 com CNPJ, olha só, 4.630.000. E agora a gente lançou o Acredita, que é um programa para poder apoiar firmemente a parte do empreendedorismo. Eu conto isso para mostrar que isso também tem efeito na renda. À medida que a gente trouxe esse modelo, ele teve como efeito uma coisa interessante. Ampliou a renda, o ano passado, de todos os trabalhadores do Brasil, 11,5%. É o que mostrou o PNAD, divulgado agora pelo IBGE. Mas tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que a renda dos extremamente mais pobres cresceu 38,6%. As pessoas na informalidade ou na formalidade, no emprego ou no empreendedorismo, né, uma parte, ainda tem uma parte que tem medo, mas uma parte grande já começa a perder o medo de perder o benefício. E isso é fundamental. Trago isso para mostrar que a gente tem aí um espaço muito grande para seguir melhorando. A infraestrutura social. Eu vou falar primeiro aqui do MDS, mas mostrar aqui para vocês algo que o Brasil ainda conhece pouco, porque a partir do Cadastro Único, nós temos uma integração com outros ministérios. O MDS dirige a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e ali a gente trabalha 42 programas. Minha Casa Minha Vida tem lá uma vertente focada no público do social. O programa Luz para Todos tem lá um foco vinculado ao social. O Brasil Conectado tem lá um foco no social. E assim, vários outros programas. Do ponto de vista do MDS, o que é que eu quero trazer de importante aqui? Primeiro, vou fazer aqui uma apresentação bem rápida aqui de como que a gente está trabalhando em investimentos em infraestrutura na própria rede tipicamente social, a rede do SUAS, mostrar uma oportunidade que nós temos e aqui fazer um desafio para a gente testar um primeiro passo. Nós temos hoje um modelo que ele tem 36 mil unidades da área da assistência social no Brasil. Eu estou falando aqui de 12 mil CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que equivale a um UBS na saúde, é a proteção básica, o CREAS, que é a proteção especial, é o hospital, lá, a UPA, lá na área da saúde, é a atenção especial na proteção social da área social, e temos o Centro POP, que ela foi uma engenharia criada focada nesse desafio da população de rua. Mas junto aqui tem os centros de referência, que cuida de crianças abandonadas, de idosos, idosos com idade avançada, que a família também abandona, imigrante, enfim. E temos as unidades de acolhimentos, que são trabalhadas com vários atores, município ou entidades ou fundações, muitas empresas também trabalham. O que eu verifico lá que a gente precisa mudar, porque é uma tendência que já alguns municípios adotam. Agora, o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, tá? Foi ministro das Comunicações, daqui o nome conhecido, ele apresentou uma proposta, a partir de um estudo, de criar um integrado, ou seja, um shopping de serviços da área social, onde você passa a ter uma estrutura adequada para ter ali, ao mesmo tempo, o CRAS, o CREAS, o Centro de Referência, poder, inclusive, dar um resultado melhor. E a experiência prática, desde o ano passado, nós passamos a acompanhar casos em Belém, com as usinas da Paz. Eu acho que quem já esteve lá em Belém
já começou lá no meu estado, né, aqui nos antigos CSUs, a gente trabalhou transformando nesses centros integrados, e com isso ela viabiliza uma estrutura mais atrativa para o setor empresarial. Então, é um ponto que eu quero trazer para que possa o setor aqui se debruçar, porque a gente abriu o cadastramento e são 5.588 já cadastrados de equipamentos da infraestrutura na área social para todos os municípios do Brasil. Paralelo a isso, é possível modelagens, não é? Eu sou do Partido dos Trabalhadores e fui o governador que mais trabalhou parceria público-privado lá no meu estado. A Viviane foi coordenadora lá durante muito tempo. PPP para saneamento, PPP para aeroportos, PPP para, mas também para o centro de reabilitação na área da saúde, a nova maternidade, não é? E assim muitas outras áreas. Claro que eu valorizo e sei o papel que tem o setor público. Agora, quando a gente faz essa soma de esforços do setor público com o setor privado, a gente alcança melhor resultado, maior velocidade, maior resposta, agilidade. E é isso que eu digo sempre que nós, os políticos, temos que ter em mente. Quer dizer, a população ela quer saber, fez de forma eficiente, de forma adequada, o custo não está dentro do padrão, ou às vezes até mais baixo, enfim, tudo isso trabalhamos. Então, eu acredito que é possível também, juntos aqui, a ABDIB e outras entidades do setor da infraestrutura, da construção civil, da gente trabalhar e encontrar caminhos, porque um dos grandes problemas é o tempo, é a agilidade e, do outro lado, a própria eficiência. Então, há necessidade da gente avançar neste sentido. Então, me coloco, tanto eu como a nossa equipe aqui, à inteira disposição, mas há um espaço significativo para a gente trabalhar. É um ministério que trabalha com um orçamento grande, a maior parte é transferência de renda, são cerca de 300 bilhões por ano, entre Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás, em um conjunto de outros benefícios, mas também tem a preocupação de uma infraestrutura social, nesse caso típica. Claro, tem a outra parte, que é essa integração com saneamento, com habitação, como eu disse, com várias outras estruturas que são também acompanhadas pelo nosso Ministério. Era isso, obrigado. Ministro, muito interessante a colocação que o senhor fez a respeito do Bolsa Família, que para mim fica claro que assim não é só mais aquela discussão de dar o peixe ou ensinar a pescar, mas é garantir que o peixe esteja disponível enquanto o processo de pesca está sendo, de aprendizado da pesca está sendo construído, e que se alguma coisa der errado tem aonde recorrer. Isso é muito importante, né? Acho que isso estimula o desenvolvimento, né, das pessoas que precisam se desenvolver e buscar, seja o emprego, seja como empresário, o seu desenvolvimento pessoal. Isso é desenvolvimento da sociedade. Isso atrelado com o que o senhor colocou aqui na sequência, que é a questão da infraestrutura social para prover serviços, seja de assistência social, seja de saúde, seja de educação, de maneira eficiente. E aí não importa aqui se é o público diretamente ou se é o público em parceria com o privado, mas sempre com uma política pública por trás, a gente tem condições de mudar a cara desse país, né? A gente tem aqui, e eu queria começar esse painel, né, chamando aqui um pouco pedindo a palavra da Viviane, do PPI. A gente tem uma missão muito importante, porque a infraestrutura social tem chamado a atenção da sociedade, primeiro ponto, né? Segundo o livro azul da ABDIB, a gente tem hoje, sendo desenvolvidos no Brasil, pouco mais de 200 projetos de PPPs de infrasocial que vão representar mais de 20 bilhões de investimento nesse setor, né? O governo federal, por mais que seja um ente que prioritariamente acaba patrocinando concessões plenas e
onde se cobra a tarifa do usuário, reconheceu a importância de ter, dentro do PPI, também o apoio aos entes subnacionais, né? O apoio aos entes subnacionais, que acabam sendo os entes que desenvolvem mais projetos de PPP, e principalmente quando a gente fala da infraestrutura social. Então, nesse sentido, Viviane, eu queria assim, pedir um pouco que você apresentasse a todos aqui como é que está sendo desenvolvido dentro do PPI este programa, quais são, hoje, os setores prioritários que o PPI enxerga para serem desenvolvidos dentro da infraestrutura social e como é que está se dando essa estrutura de apoio, não somente no sentido de modelagem dos projetos, que eventualmente podem ser feitos aqui diretamente pelo PPI ou em apoio aos entes subnacionais, mas a qualificação desses entes subnacionais para que consigam receber esses projetos, licitar e depois, muito importante numa segunda fase, gerir esses contratos, né? Se você me permita só, Viviane, aqui um ponto que é importante aqui dentro que você coloca. O MDS, por exemplo, só nessa parte de investimentos, o ano passado, em torno de 1,5 bilhão. E a tendência é de ampliação ano a ano. A mudança de visão, ela ajudou também, por exemplo, nós teríamos hoje, recebi o Brasil com 22 milhões de pessoas no auxílio emergencial, iria para 25 milhões e 700. Esse modelo, claro, a gente aperfeiçoou também para fazer o dinheiro chegar verdadeiramente quem precisa. Tinha 3 milhões e 700 que não tinham direito e estavam recebendo, e tinha 3 milhões e 300 que tinham direito e estavam fora. Então, em tese, no modelo ele teria crescido, e ele teve uma redução. Hoje, de 21 milhões que a gente pagou esse último mês, tem 3 milhões que recebem a metade, porque evoluiu a renda. Mas já tivemos próximo de 3 milhões que já saiu, porque a renda evoluiu. Hoje, em tese, a gente tem 18 milhões recebendo 100%. E uma coisa assim, o Rio Grande do Sul, a gente está acompanhando lá essa tragédia climática. Aí surge a proposta no modelo tradicional. E se pagar um auxílio emergencial. Mas por que o auxílio emergencial? Porque foi assim na pandemia. Então, mas na pandemia as pessoas não eram impedidas de sair de casa para trabalhar. O Rio Grande do Sul a gente precisa de muita gente trabalhando. E se a gente casar o plano da reconstrução com o plano, não é, de garantir a renda para as pessoas. Então, nós mudamos e os prefeitos apoiaram, o governador Eduardo Leite, o ministro Paulo Pimenta, que está lá, e o setor privado, e a gente está lá fazendo essa concertação. Então, cito isso apenas para compreender. O bom do Brasil não é ter mais gente em programa de transferência de renda. A grande vitória é você ter muita gente no emprego, ter muita gente no empreendedorismo. Então, esse pensamento, não é, para o social que temos trabalhado aqui, integrado com vários parceiros. Era isso. Viviane, desculpe. Nada, sem problema. Obrigado, Otávio. Boa tarde, quase boa noite, né? Me permitam cumprimentar meus colegas do painel na pessoa do meu governador, sempre meu governador, e agora ministro do Desenvolvimento e Combate à Pobreza e à Fome, combate à fome. Bom, hoje já tem 1 ano e meio, basicamente, que eu estou no PPI, acompanhando hoje o trabalho do nosso secretário adjunto de Infraestrutura Social, Manuel Renato. Todos sob a liderança do nosso secretário, Marcos Cavalcante, e nós, especificamente, tratando de infraestrutura social. Dentro da pasta do Manuel Renato, eu coordeno, lidero a parte de estruturação, né, de projetos de educação infantil, uma política que foi qualificada em 2019, mas que efetivamente só começou a ser tratada no Ministério da Educação ano passado, já nesse governo atual. Mas, dentro da área do Manuel Renato, a gente tem outras ações, né, e outros projetos de infraestrutura social que vêm sendo estruturados. Habitação social, e aí eu reforço um pouco a fala do ministro com relação à necessidade da gente prover serviço, mas também entregar condição das pessoas terem dignidade, e a habitação faz parte, é um elemento fundamental nesse processo. Saneamento básico, iluminação pública, saúde.
também é um dos projetos que está sob a nossa coordenação lá dentro do PPI. E, assim, ao longo desse período, eu venho acompanhando a evolução com relação aos temas de saúde e de educação, principalmente com relação à sensibilização e à receptividade mais simpática, eu diria assim, né, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. No Ministério da Educação, a gente conseguiu, e aí, quando eu falo Ministério da Educação, entendam que o FNDE está junto com a gente também, a gente conseguiu que eles patrocinassem um trabalho novo, que é o desenvolvimento dos projetos de PPP, de infraestrutura de suporte à atividade pedagógica. A gente nunca quis colocar o serviço pedagógico dentro do projeto de PPP, mas trabalhar principalmente o setor pedagógico, o setor de infraestrutura, de apoio administrativo à atividade pedagógica, porque a gente entende que é um elemento fundamental para que a gente tenha vaga de qualidade. Qual é a meta hoje perseguida pelo Ministério da Educação e pelo FNDE? Atingir a meta número 1 do nosso pacto federativo, na verdade, do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí, dentro desse contexto, a gente tem, para garantir que essa vaga de qualidade ela exista, a gente precisa de uma infraestrutura de qualidade. A gente não pode falar de vaga de qualidade querendo só construir a infraestrutura para colocar o pedagógico dentro. Não é isso que funciona. Ano passado, em abril de 2023, a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, fez um trabalho de auditoria em 1.600 escolas, em 530 municípios. Das 1.600 escolas, eles identificaram que, em mais de 700 escolas, existiam problemas graves de infraestrutura. E esses problemas graves de infraestrutura iam desde limpeza, infiltração, problemas sanitários e diversos problemas na parte de suporte administrativo. E a gente foi percorrendo e entendendo um pouco do que significa o impacto da ausência de uma infraestrutura de qualidade no desenvolvimento da educação. E aí, falando um pouco sobre o trabalho que vocês fazem, e aí falando Marcelo e Otávio, principalmente com relação à infraestrutura social de saúde, essa também é uma realidade da saúde no Brasil. Não adianta construir um hospital se esse hospital ficar sobre essa estrutura ficar sobre a gestão do governo. Então, assim, a gente tem percebido e tem percorrido esse trabalho junto com o BNDES, junto com a Caixa, são nossos parceiros, né, no apoio na estruturação dos estudos. O BNDES tem feito um trabalho junto com o PPI, junto com vários municípios, um trabalho de prospecção para que a gente comece agora, né, o desenvolvimento de projetos de estrutura, né, de estruturação de estudos para a educação infantil. A Caixa, a gente vai lançar no próximo dia 4 de junho o edital de chamamento público. E, para esse edital de chamamento público, a gente tem algumas regras. Essas regras, inclusive, elas estão muito relacionadas ao que a gente tem como o potencial nosso de desenvolver a educação infantil, principalmente olhando para os municípios que têm menor condição e menor infraestrutura e maior demanda. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande, mas é como eu costumo dizer e como o Manoel Renato sempre faz questão de deixar claro para nós. O nosso trabalho é por vocação, é por missão. Então, não é só sobre entregar uma estrutura, é sobre fazer com que as pessoas, principalmente no caso de educação, o usuário final, que é o aluno, ele tem estímulo de ir para a escola, assim como o professor tem estímulo de dar aula nessa escola. Então, a infraestrutura ela tem um poder imenso no que diz respeito à mudança de paradigma e à mudança dos indicadores com relação à infraestrutura escolar. Então, a gente tem feito esse trabalho, Otávio, dentro do PPI. O governo federal, a gente é coordenado, né, sob a liderança do ministro Rui Costa, e há uma determinação muito clara: trazer o setor privado para apoiar nesse processo de
desenvolvimento do país, olhando para a infraestrutura econômica, mas sem esquecer, em nenhuma hipótese, da infraestrutura social. E esse trabalho que o Manuel Renato coordena, que é a Secretaria de Infraestrutura Social, que tem impacto no saneamento básico, na gestão de resíduos sólidos, que na saúde, na iluminação pública, na educação, tem um objetivo muito claro, que é mudar a realidade da população do país, olhando para a maior necessidade, que é com relação à prestação de serviço público focado nas pessoas. Viviane, obrigado. E como você colocou, né, esse trabalho do PPI tem muito tem muita parceria com o BNDES e com a Caixa no sentido do desenvolvimento e estruturação dos projetos, e não só do desenvolvimento e estruturação dos projetos, mas depois, posteriormente, no financiamento desses projetos. Eu queria, então, aproveitando esse ponto, pedir aqui a palavra do Ian. O BNDES, sem dúvida, hoje o maior desenvolvedor, o maior estruturador de projetos do mundo, né? Especificamente na infrasocial, tem atuado em todos os setores da infrasocial, né? Em parques, em segurança pública, em saúde, em educação, enfim, habitação também, né? Nesse sentido, Ian, e a gente tem vivido um ressurgimento dessa infrasocial de uma maneira mais intensa, né? Porque a gente teve um primeiro ciclo ali em 2010 a 2012, onde os projetos foram desenvolvidos e começaram a operar ali por volta de 2015. Foi um período em que a gente viveu ali um hiato na infraestrutura do Brasil, um período de crise ali de 14 a 18, onde todo o setor de infraestrutura teve uma crise muito grande, e esses projetos não tiveram uma sequência. E logo depois tivemos pandemia, enfim, e agora a gente consegue começar a retomar a discussão da infrasocial. Nesse sentido, o BNDES já desenvolveu alguns projetos, né? Em alguns setores, como parques, vários projetos, então tem uma experiência maior, em outros menos projetos, como educação e saúde. Mas como é que vocês veem agora esse aprendizado no sentido de garantir a qualidade dos projetos a serem desenvolvidos para que, de fato, a gente consiga fazer uma mudança na realidade da infraestrutura social do Brasil, seja do ponto de vista da estruturação, mas também, e aproveitando o gancho aqui, posteriormente na fase de execução desses contratos pelos entes subnacionais. Obrigado, Otávio. Funcionando? Obrigado, ministro. Então, na figura do ministro, queria cumprimentar todos aqui da mesa e também todos os colegas aqui do auditório. Acho que a nossa conversa aqui muito rica. Acho que não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém, o BNDES é parceiro do desenvolvimento do Brasil há mais de 70 anos, em várias frentes e normalmente nas frentes mais desafiadoras. Onde há um grande desafio para o desenvolvimento do Brasil, está lá o BNDES para ajudar com as ferramentas que estiverem disponíveis e criando novas ferramentas. Para essa agenda de infraestrutura social, que dentro da estrutura, da estrutura burocrática, né, do BNDES, está lá na equipe que eu coordeno, eu vejo um papel de vanguarda que o BNDES desenvolve para o país em criar soluções que vão ser replicadas, né, pelo país todo. O Brasil é enorme, as dificuldades são enormes, mas algumas soluções elas podem ser criadas para alguns casos, né, mais emblemáticos, e uma vez testadas, uma vez funcionando, elas vão ser replicadas e vão ser replicadas na escala que o Brasil precisa, né, que é uma escala gigantesca. Você bem colocou, né, Otávio, 15 anos atrás, o BNDES estava, já desenvolvendo algumas soluções de parcerias público-privadas nas áreas de saúde e educação, e agora a gente tem retomado isso numa escala muito maior. Qual é a forma como eu vejo que a gente está fazendo isso? Acho que são duas mensagens que eu queria colocar aqui para todo mundo no auditório, são mensagens fortes. Primeiro, a nossa missão aqui é implementar nesses projetos a política pública. A política pública precisamos de serviços de qualidade para todos. E esse serviço de qualidade
vão ter implicações para o desenvolvimento as mais diversas, né? Na qualidade de vida individual, evidentemente, mas no coletivo, na sensação de coletividade, na sensação de comunidade, no aumento da produtividade do trabalho, na redução de doenças e na redução de pessoas que estão fora do trabalho por conta de doenças, na situação escolar, na melhoria da qualidade do ensino, na melhoria da formação desses cidadãos e trabalhadores no futuro. E também, o nosso diretor colocou isso no auditório agora há pouco, uma mensagem que é importante. Quando a gente fala de vagas para creches em crianças pequenas, idade pré-escolar, nós estamos falando em crianças que estão recebendo um atendimento adequado, com alimentação, com atenção, com educação e tempo integral. Então, aquela pessoa que cuida da criança, normalmente a mãe, mas alguma outra pessoa da família, está liberada para ir trabalhar, né? Isso, para o país como um todo, significa mais mão de obra disponível, e para aquela família significa uma possibilidade de desenvolvimento da família e de oportunidades para aquela pessoa que tem garantia que a criança está bem cuidada e, ao mesmo tempo, tem oportunidade para desenvolver sua profissão. Então, essa é uma mensagem importante, que é a mensagem da política pública que nós estamos implementando. E a segunda mensagem importante, e que eu sempre gosto de lembrar, é que o Estado, o setor público, ele já conta com contratações com o setor privado para colocar essas infraestruturas disponíveis. O Estado contrata um empreiteiro que vai construir, o Estado contrata uma empresa que faz a manutenção, uma empresa que faz a limpeza, uma empresa que faz o serviço de luz, uma empresa que faz o serviço de água, internet, os equipamentos que estão ali disponíveis na escola. São todas empresas privadas. O que o Estado faz é uma espécie de coordenação disso. E, claro, como a Viviane bem colocou, a parte pedagógica, que é onde a política pública efetivamente se desenvolve, ela sim é um dever que o Estado preste adequadamente. Então, quando a gente está propondo uma solução de PPPs para educação e saúde, nós estamos falando de transferir um conjunto grande de contratos que está descoordenado, e, por ser descoordenado, tem um custo de coordenação dentro da administração, e esse custo de coordenação às vezes implica um custo administrativo, evidentemente, mas num custo financeiro mais alto, porque essa coordenação é difícil de fazer, né? E quando a gente coloca tudo isso num único contrato, e esses, como a gente no nosso jargão, né, esses riscos estão todos devidamente calculados e alocados ali num único ente, que é o nosso parceiro privado, ele vai pensar e vai falar, não, eu vou construir essa escola com uma solução de engenharia, de materiais, cuja manutenção seja mais barata, cuja manutenção seja mais fácil, que eu consiga padrões de forma que rapidamente trocou uma lâmpada, eu tenho uma forma rápida de trocar. Os sistemas de conectividade, os sistemas de informática, adequados à infraestrutura da escola, ou seja, com telas, né, adequadas à infraestrutura, com o cabeamento, etc. Imaginem os senhores a dificuldade de coordenar esse conjunto grande de contratos que hoje está na mão do diretor da escola, né? E ocupa um tempo importante do tempo dele, né? Se a gente consegue, ou no seu caso, o tempo é do administrador do hospital também, né? que é o equivalente. Quando a gente coloca tudo isso num único contrato, esse ente consegue gerir adequadamente e nós vamos remunerá-lo conforme o seu desempenho. Então, os indicadores de desempenho estão sendo atingidos, ele vai ser remunerado de forma a contento, né? E com isso eu consigo ter a política pública executada. Ou seja, a gente entende esse contrato como um meio para a execução da política pública. É só mais uma forma que o setor público tem para fazer essas infraestruturas estarem disponíveis. E essa forma, acredito eu, e a gente está empenhado nisso, não só eu, mas acho que tem muitas pessoas aqui envolvidas nisso, acreditamos que essa é uma forma eficiente,
uma forma de gestão mais barata, que reduz custos de gestão, libera tempo dos gestores públicos e consegue, mais rapidamente, conseguir colocar ali as infraestruturas necessárias para que a gente aplique a política pública. E aí, para concluir, o papel fundamental, fazer um elogio à Viviane e toda a equipe do PPI, que é o órgão central de coordenação aqui do nosso governo federal para essas parcerias e que está dando muita clareza, apesar desses projetos serem infralegais, normalmente municipais, às vezes estaduais, o PPI, no nível federal, está coordenando a criação de uma solução padrão, né? Primeiro nesses projetos piloto, nesses projetos de vanguarda, mas assim que esses tiverem sucesso, eu tenho certeza que terão, nós vamos poder replicar em larga escala no Brasil todo, e isso poderá reduzir bastante o nosso custo de implementação dessas vagas, de implementação dessa infraestrutura. E lembrando, nós temos pressa, né? A saúde, evidentemente, tem pressa, e essa geração de crianças tem pressa. É uma orientação do governo, da política pública, que nós tenhamos todas essas crianças na escola adequadamente, em tempo integral, né? E o que nós estamos falando aqui, né, é parte para implementar essa política pública. Então, o esforço aqui de todos desses órgãos que estão envolvidos e da parceria com o setor privado que está entrando nesses projetos com gestão, com eficiência e com empenho, né, com compromisso de longo prazo, a gente entende que isso assim é uma forma de atender o nosso projeto de longo prazo, que é prestar esses serviços públicos adequadamente. Muito obrigado aí pela contribuição, Ian. E aí, aproveitando aqui, eu passo a bola aqui para a Luciana, que representa a Caixa, e que também é muito importante nesse processo, né? A Caixa, há alguns anos, montou uma área de estruturação de projetos, tem volumes expressivos aí nos setores de iluminação pública e resíduos sólidos, né? Essas áreas, assim como as áreas de infraestrutura social, são muito ligadas a entes subnacionais, né? E além disso, aqui talvez tenha uma peculiaridade da Caixa, é que a Caixa tem uma capilaridade muito grande no Brasil e, portanto, consegue não só atingir praticamente todos os municípios desse Brasil, mas consegue compreender essa realidade local. Então, aproveitando essa capilaridade, essa experiência já adquirida no desenvolvimento desses projetos, como é que a Caixa pode contribuir para o que a gente está chamando aqui, talvez, de a nova onda, né, das PPPs de infraestrutura no país, que é a infrasocial. Luciana, se você puder nos ajudar nesse sentido aqui e contribuir com a discussão, eu agradeço. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite da Caixa estar participando nesse evento da ABDIB, principalmente nessa discussão do painel. Queria cumprimentar o senhor ministro, os demais membros aqui da mesa e colocar, né, que a Caixa, né, como muito bem colocado, está há alguns anos já fazendo a estruturação de projetos e aprendendo muito com a experiência do BNDES, do BID, com essa estruturação, né? Acho que agora a gente está começando a ter a nossa própria cara de estruturadores, né? A gente tem projetos aí de bastante sucesso, né, nos últimos leilões. E, como você também bem lembrou, não só esse papel de estruturador, a gente tem um papel de assessoria muito importante com esses entes subnacionais, né? Nós estamos em parceria com esses municípios já há muitos anos, né? Nós somos, historicamente, grandes repassadores de recursos de OGU, por exemplo, né, para esses municípios. Somos financiadores dos estados e dos municípios nos mais diferentes projetos. Nós temos, por exemplo, 72 escritórios de engenharia espalhados pelo país, em que a gente tem um corpo técnico que é capacitado para dar, inclusive, prestar serviços de assessoria técnica de engenharia, né, para os municípios, não só de engenharia, mas também como técnico social. Então, nós estamos presentes aí, a gente tem a cobertura em todo o território nacional e estamos muito parceiros, né, desses municípios.
E, além dessa forma que a gente tem de proximidade, uma das coisas que a gente, né, como financiador, como banco, a gente tem a preocupação de fazer o financiamento desses projetos, né? Então, a gente tem também que fazer a nossa lição de casa sobre como entregar um dinheiro adequado para os mais diferentes setores, né, mais diferentes atividades e projetos dentro de infraestrutura. Então, porque quando se pensa em alguns tipos de projeto, eles vão estar, na origem, sendo pensados com dinheiro público, que vem da arrecadação de impostos, né? E isso a gente tem um limite, né, para utilizar. Tudo não dá para a gente fazer por aí. Então, a gente tem que ser criativo sobre as formas de fazer o financiamento. Então, uma das maneiras seria pensar em outros tipos de instrumentos de captação, né? A gente faz, por exemplo, repasse de fundos regionais, né, do FGTS. A Caixa é hoje o maior repassador de recursos do FGTS, principalmente na habitação. Nós, no Minha Casa Minha Vida, somos repassadores de 99% dos recursos do Minha Casa Minha Vida. A gente tem quase 70% do mercado de crédito imobiliário. Então, a gente tem uma expertise também dentro da habitação enorme. A gente financia desde a produção das unidades ao beneficiário final, né, à família final, que vai precisar também, muitas vezes, de financiamento, né, para habitação. A gente tem linhas de financiamento direto, né, como, por exemplo, Caixa Hospitais. A gente faz um financiamento para giro, né, para os hospitais, que é uma infra também social. E a gente também tem outros mecanismos em que a gente utiliza, por exemplo, de certificados de adicional de construção, que são os CEPACs, ou então os CIDs, que são certificados de incentivo de desenvolvimento, em que são elementos que são certificados que são emitidos pelo município e que podem ser utilizados para os recursos de sua venda, ou então que seria a reversão de um potencial cobrança de impostos no futuro, sejam monetizados ali em valor presente e entrem na composição dos investimentos que vão ser realizados ali numa determinada região. A gente tem também participado da criação de estruturas em mercado de capitais, né, não só da emissão de debêntures, né, simples, ou debêntures incentivadas, agora as debêntures de infraestrutura, mas também a gente tem a possibilidade de criar FDICs, né, que são os fundos, né, em que são lastreados ali ativos que trazem a valor presente também recebíveis futuros, né, e que podem viabilizar projetos, ou então CRIs, né, que a gente pode... CRA é da agricultura, mas os CRIs, né, para habitação. E hoje, inclusive, o vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, ainda estava falando sobre a criação de um outro instrumento, né, das letras para o desenvolvimento, né, os LCDs, né, que são para incentivar o próprio infraestrutura em muitos aspectos. A gente também tem um mercado de crédito de carbono, que está se implantando agora o mercado o não voluntário, né, o obrigatório. Então, é uma diversidade aí de instrumentos que podem ser enxergados para a viabilidade dos investimentos. E a Caixa tem atuação em todos esses mercados, né? Então, a gente está sempre parceiro para tentar encontrar a melhor solução para entregar esse projeto. E uma das coisas que também a gente está tentando fazer a nossa lição de casa é que, ao fazer esses financiamentos, a gente tem uma necessidade de fazer um acompanhamento desse investimento, que é para garantir que esse recurso, que muitas vezes disponibilizado, tenha a efetividade, ela chega no final tendo os seus custos, tendo o seu prazo e tendo o benefício esperado atingidos, né? Então, a gente faz esse acompanhamento. E esse acompanhamento ele é muito custoso, porque você envolve não só um time, né, da própria Caixa para fazer isso, mas também do pessoal que está recebendo esses recursos. Então,
Dentro dos pilares do ESG, a etapa de governança, né, que é a responsabilidade do tomador e do financiador, em fazer com que tenha transparência, que tenha qualidade estes elementos que estão sendo entregues. E aí, só fazer uma provocação final, até naquela linha de como é bacana a gente estar com a infraestrutura social sendo enxergada pela ABDIB, né, que como uma indústria de base, a infraestrutura social está ganhando importância. Né? Primeiro, parabenizar a ABDIB por enxergar, porque infraestrutura, por mais que você tenha diversos conceitos, né, sobre o que é infraestrutura social, o que é infraestrutura econômica, o que é infraestrutura urbana, a gente tem que sempre pensar que infraestrutura é onde você vai investir os seus recursos para dar o melhor resultado para o todo. Né? Então, acho que agora a gente está enxergando de que não só logística, telecomunicações, saneamento, mas também existem outros elementos que precisam que precisa ter um investimento para que a sociedade tenha retorno. A gente tem que pensar no ambiental. O ambiental também tem que estar dentro dos nossos conceitos como um elemento de infraestrutura, porque já houve no passado a natureza como um elemento infinito, como um conceito econômico. A gente precisa entender a urgência da necessidade da gente enxergar o enfrentamento dessa crise ambiental, porque senão a gente vai ter que ficar apagando incêndio, literalmente, ou então resolvendo enchentes. Esse é o resultado, muitas vezes, né, dessa crise ambiental que a gente vive e que a gente vai precisar ter um enfrentamento para que o custo desse investimento seja, né, o de salvar vidas e de salvar recursos e de melhorar a qualidade de vida das populações e do futuro, né, das gerações futuras. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Luciana. E, assim, pegando um gancho nessa sua colocação aí final, de fato, não é só a ABDIB, é um amadurecimento da sociedade, da percepção de que infrasocial também é infraestrutura, né? Porque a gente estava ali acostumado a olhar para a infraestrutura e pensar em portos, aeroportos, estradas, telecomunicações, energia, saneamento, etc. E não olhava para a infrasocial com esse olhar de infraestrutura e da importância que isso tem para melhorar a qualidade de vida da população. E, nesse sentido, a gente tem visto o amadurecimento da sociedade, mas, de alguma maneira, primeiro, a gente tem pressa, né? A gente quer ver mais projetos, né? E eu queria provocar aqui o Ricardo, que representa o BID, e tem atuado muito, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, apoiando o desenvolvimento desse tipo de projeto. E, portanto, acho que pode dar uma contribuição importante no sentido de, em primeiro lugar, Ricardo, como é que a gente aumenta essa velocidade? E a velocidade aqui está no sentido não só do desenvolvimento do projeto, mas na velocidade do amadurecimento da percepção da sociedade e dos nossos governantes de que isso é de fato super importante. E também, junto a isso, como é que a gente garante a qualidade destes projetos? Porque também tem uma preocupação que eu acho que todos aqui têm que ter, que é, nesse início, a gente não pode errar, né? Projetos mal estruturados, logo no início dessa jornada, vão causar um prejuízo grande para tudo aquilo que a gente quer fazer. Então, como é que você, aí representando o BID, olha para isso e consegue nos ajudar a fazer esse movimento de maneira correta e adequada? Obrigado, Otávio. Começo fazendo uma pergunta. Por que as PPPs, as parcerias público-privadas, podem ser um elemento fundamental de transformação da educação e da saúde no Brasil e também da segurança? Antes de responder a pergunta, não estou respondendo a pergunta com outra pergunta, cumprimento o Otávio, cumprimento os colegas na figura do ministro, agradeço o convite da ABDIB. As parcerias público-privadas, elas têm uma característica muito interessante. São duas as motivações, normalmente, para se fazer parcerias público-privadas. Uma motivação fiscal e uma outra motivação de busca de eficiência. Por quê? As empresas privadas, ao operar serviços públicos com incentivos adequados,
conseguem entregar serviços de nível superior. E não porque as empresas privadas são melhores que os governos, não. É porque o incentivo adequado tem que estar colocado. Se o incentivo adequado estiver colocado, um serviço de melhor qualidade pode ser entregue do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança pública. E como o BID tem trabalhado nesse sentido para ajudar a fazer mais projetos? Se a gente olhar hoje para o mercado de infraestrutura social, a gente consegue fazer um paralelo com o setor de parques. O setor de parques viveu essa efervescência que o setor de infraestrutura social está vivendo agora, e algumas classificações colocam o setor de parques dentro de infraestrutura social, como a própria BIDIB faz. Lá, 20 anos atrás, o setor de parques tinha muitas poucas concessões. Basicamente, a gente tinha lá a concessão em Foz do Iguaçu, a concessão do Cristo, e depois a gente viu, por um movimento organizado de governos e da iniciativa privada, um movimento de uma proliferação do uso do mecanismo, principalmente de concessões, para poder utilizar os parques como um veículo para entregar serviços de mais qualidade para a população. Esse fenômeno está acontecendo com educação, com saúde. E como que o BID enxerga que mais projetos podem ser entregues? Como que a gente pode acelerar isso? Trabalhando em parceria. Estamos trabalhando com o BNDES, fazendo projetos de escolas, trabalhamos muito com o PPI, fazendo projetos de educação, de saúde. Trabalhamos também com a Caixa lá atrás. A gente fez também uma parceria importante para poder trabalhar nos projetos de iluminação pública, de resíduos sólidos. Estamos expandindo essa parceria agora, trabalhando com o Banco do Brasil, o BNB, trazendo para eles qual que é o papel do BID. Sendo o BID uma instituição multilateral internacional, eu costumo brincar que o papel do BID é o momento ideal para a gente alcançou o nosso trabalho quando os nossos parceiros não precisam mais da gente, porque eles já adquiriram know-how, já estão trabalhando, entregando os projetos que o Brasil tanto precisa, porque tem um dado que é curiosíssimo. Nós, brasileiros, a gente é acostumado a ver o Brasil, pelo nosso complexo de vira-lata, ver o Brasil de uma maneira negativa. A gente sempre vê o Brasil comparando com os países que estão mais avançados e no sentido de que a gente está pior. Eu me lembro que logo que virei funcionário no BID, o Brasil é tratado como um país desenvolvido dentro do BID. Porque o Brasil está numa condição de um nível de maturidade, de desenvolvimento institucional e de capacidade de entrega de infraestrutura e de serviço para a população muito superior aos nossos colegas da América Latina. Isso é um pouco contraintuitivo para a gente, né? Porque a gente está acostumado a ver o copo vazio. Quando a gente olha para o Brasil, a gente olha para o copo vazio e não para o copo cheio. Então, nesse sentido, o BID, como uma organização multilateral, o nosso papel é estar conectado com o que tem de mais avançado, o que é a fronteira da tecnologia, e, em parceria com os estruturadores locais, trazer essa tecnologia para fazer mais e mais projetos de maneira mais acelerada. Isso falando como aumentar a quantidade. Então, com parcerias. A palavra-chave no entendimento do BID para aumentar os projetos é parcerias. E, do ponto de vista da qualidade dos projetos, da qualidade da estruturação, o que é importante acontecer, tem duas características aqui importantes, né? PPPs de infraestrutura social, e eu fico muito feliz de estar dividindo um painel com o senhor ministro e também com a Viviane, porque vocês fizeram um trabalho muito paradigmático no Piauí, utilizando os veículos de concessões, parcerias público-privadas, para entregar a infraestrutura e ouso tomar a liberdade, não levando em conta o viés ideológico, mas sim o que é importante lá na ponta para a sociedade. Mas um primeiro elemento que é muito percebido, que é uma reação contrária, que todos nós que trabalhamos nessa área de infraestrutura social temos que lidar cotidianamente, projetos nessa área são percebidos como privatização. E isso joga muito contra, porque, no fim das contas, são coisas muito diferentes, privatização e contratos de concessão, porque os contratos de concessão, de parceria público-privada, eles demandam uma relação muito próxima do parceiro privado e dos governos, enquanto que nas privatizações o que acontece é que o governo ele aliena um determinado bem para a iniciativa. Então, existe uma diferença muito importante aí. Então, tem um primeiro elemento de comunicação. A gente precisa comunicar de uma maneira muito eficaz para que a sociedade cada vez mais aceite que esse instrumento das parcerias público-privadas pode ser um instrumento de aprofundar, de entregar melhores serviços para a sociedade num nível de qualidade e de quantidade
que apontam as demandas nacionais. E um outro tema que é importante, cada vez mais o instrumento vem sendo utilizado, é que as equipes nos governos elas precisam estar melhor preparadas, não só para estruturar os projetos, mas principalmente para poder fazer gestão desses contratos. Porque eu me lembro quando eu comecei a trabalhar nesse tema, lá na época da Estruturadora Brasileira de Projetos, a Estruturadora Brasileira de Projetos ela surgiu como uma fusão dos grandes bancos para poder fazer o financiamento da infraestrutura no Brasil, porque o diagnóstico que existia lá 15 anos atrás é que não se tinham bons projetos de infraestrutura para serem financiados. E esse não é mais um problema. Hoje, na verdade, é interessante o que a gente ouve quando estava tendo uma conversa essa semana com o seu pessoal lá de infraestrutura social, e a gente falando de projetos que estão em vias de serem licitados, os projetos de educação, que a gente está trabalhando lá no Rio com vocês. E aí o desafio é o contrário, né? Agora tem disputa, os projetos estão disputando porque tem mais projeto do que tem player privado. E, no fim das contas, nessa área de infraestrutura social, tem um desafio que é aumentar a quantidade de players, aumentar a quantidade de atores privados que têm condições de apoiar os governos na ampliação desses projetos. Então, a segunda vertente aqui importante para garantir a qualidade dos projetos é conseguir treinar as equipes dos governos para que elas consigam não somente estruturar bons projetos, mas para que elas consigam gerir esses contratos. Porque, pensa, a gente entrega um contrato sofisticado, complexo, em que estão lá os grandes estruturadores que conseguem contratar grandes escritórios jurídicos, as melhores empresas de engenharia, e a gente entrega isso na mão de um servidor que nunca lidou com isso, de um servidor que está cheio de medo que vão me responsabilizar no meu CPF. Tenho aqui que fazer o reequilíbrio econômico-financeiro com a taxa de desconto marginal XPTO. O cara não tem nem ideia do que é isso. E essa pessoa, que é ela que vai ter que lidar com essas bombas atômicas que a gente está entregando. A gente precisa se preocupar também e eu coloco todos os estruturadores nesse balaio, se preocupar em apoiar os governos a desenvolverem as capacidades para gerir esses contratos complexos. Então, a capacitação contínua é um outro elemento, em conjunto com a comunicação, que vai garantir que governos e estruturadores consigam entregar melhores projetos estruturados no futuro. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado aí pela contribuição. Eu queria aqui, enfim, cumprimentar cada um dos panelistas pela contribuição e pela qualidade aqui da discussão. A gente certamente teria tempo aqui para aprofundar em muito uma série de pontos, mas, dado aqui o avançado da hora, né, e a gente sempre pena nisso por ficar como o último painel, né? A Viviane estava falando disso durante o almoço, mas, enfim, eu vou pedir aqui ao nosso excelentíssimo ministro que tome a palavra para poder fazer aqui umas considerações finais para a gente poder encerrar o painel. Infelizmente, a gente está com o horário avançado. Poderíamos ficar aqui discutindo bastante a infrasocial, mas certamente vamos ter tempo para isso em outros fóruns. O amadurecimento é nítido, é constante, e me arrisco a dizer que já está num ponto que não dá mais para frear. Agora nós vamos avançar mesmo e vamos mudar a realidade desse país. Ministro, por favor, queira aqui tomar a palavra para fazer suas considerações finais e podemos encerrar o painel. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. Primeiro, agradecer aqui também aos participantes. Eu vou apenas deixar aqui um ponto para a gente compreender o tamanho das oportunidades, das perspectivas que temos para frente. Poderia falar crianças e a ausência que a gente ainda tem de espaços voltado para o social, bem eficientes para lidar com as crianças nesse mundo atual. Adolescentes, pessoas com deficiência. Mas eu vou pegar só idosos. Nós estamos num país que, a cada ano, acumula um percentual cada vez maior da população idosa. Eu ainda sou um jovem, mas logo, logo também estou precisando desse apoio. E vários lugares do mundo, eles se prepararam
bem. A gente tem tido um diálogo na política, como o Ilan colocava, na política de cuidados. Cuidados pensando em quem é cuidado e pensando em quem cuida. Veja, o exemplo da creche. Você tem uma situação, a Viviane lembrava, que quando abre uma oportunidade de uma creche, a gente abre uma oportunidade para uma vida, normalmente as mulheres. Tem ali onde manhã e tarde possa ter um local adequado para cuidar de crianças e ter a oportunidade de trabalhar, de viver, de estudar, enfim. Na parte dos idosos, hoje a gente sempre tem o olhar das pessoas abandonadas, mas não, tem pessoas que têm condições de renda e precisa de 2 tipos de equipamentos. É aquele centro, aquela área em que você denomina de centro-dia, ou seja, onde você pode se encontrar ali ou só pela manhã, ou manhã e tarde, e ele não é mais aquele equipamento do passado, que é um lugar para botar os velhinhos. Ele precisa ser um equipamento adequado, com estrutura de esporte, com estrutura, não é, de academia, ou seja, um conjunto de serviços. E temos a possibilidade de trabalhar um modelo em que o setor público, muitos países já adotam, compram parte das vagas e outras pessoas também possam utilizar aquele serviço. Hoje, nós já temos, eu fui visitar agora Paraíba, lá em Curitiba, onde a gente tem as condições de vilas em que as pessoas ali têm uma unidade 24 horas. Então, eu coloco que, pensando em qualidade de vida, tem um mundo pela frente que exige infraestrutura e gestão, né? Um conjunto de serviços com uma capacidade de gestão. Pode ser genuinamente privado ou pode ser um mix de público e privado. Então, esse caminho eu queria deixar aqui, parabenizar a BDIB, que de forma moderna, né, permite abrir um debate tão raro como esse, e agradecer aqui também, dizer do meu privilégio de também ter aprendido muito aqui com os painelistas. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço a todos e estamos encerrando aqui o painel. Muito obrigado.